Vamos lá, irmãos, estudar a palavra. Quero relembrar a igreja da convocação que fizemos no outro domingo. Teremos a Assembleia Extraordinária da Igreja no último domingo deste mês, no horário da escola dominical, para a eleição de pastor. Não se esqueçam desse compromisso. É importante que você participe também. Tá ok? Depois passaremos informações mais detalhadas mais perto da data. Apocalipse capítulo 14, vamos caminhar mais um pouquinho. Nós estamos tentando pegar pelo menos 2 estudos sequenciais de Apocalipse, para não cansar tanto, mas também para não demorar tanto. Então a gente tem 2 ou 3 no máximo, depois para um tempo, depois voltamos novamente. Domingo passado nós estudamos o final do capítulo 13 e hoje vamos estudar do capítulo 14, de 1 até o versículo 5. Eu vou fazer a leitura, você acompanha aí na sua Bíblia, prestando bastante atenção. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão, e também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Só até o verso 5. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Pai, por essa oportunidade de estudar esse texto, que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração. É a nossa oração, que o Senhor nos explique esse texto, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, nós estudamos no capítulo 12, já entrando na segunda metade do livro de Apocalipse, e nós aprendemos um grande resumo de toda a história, no capítulo 12, e nesse grande resumo da história, nós chegamos ao final lembrando e aprendendo que o diabo que quis matar ao Filho de Deus, desde o Antigo Testamento, não consegue. Então ele persegue a igreja. E os 2 braços de Satanás, o braço político e ideológico, que são todos os governos e ideologias contrários à palavra de Deus, e o braço religioso de Satanás, que foi o que nós vimos, que são os falsos profetas, as falsas religiões, aqueles que estão roubando de Deus toda a glória e toda a adoração. O texto terminou falando acerca do famigerado número 666, um número famoso que desperta curiosidade no decorrer de toda a história, e que na realidade era algo que para aqueles irmãos, algo conhecido. Possivelmente estava se referindo a Nero, o nome completo de Nero, somando todas as letras, dava 666, e no decorrer da história tem-se feito grandes ilações acerca dessa questão, que na realidade não são para ser assim, porquanto essa é uma revelação de Deus e não uma coisa oculta de todo mundo. E ao se falar sobre esse número, era algo que os irmãos daquela época receberam com naturalidade. Não era uma coisa que eles não sabiam e que no decorrer da história vai haver aí um momento em que vai se levantar uma pessoa, um anticristo específico levantando esse número, mas o número se refere a todo político, a todo governo, a todo sistema de governo, a toda a ideologia e a toda falsa religião que porventura se rebela contra Deus e que se levanta contra Deus. Talvez eu pudesse fazer aqui uma comparação muito simplista, mas talvez seja válida, de quando você pega o seu celular e recebe uma ligação e você percebe que o número começa com 011. E você sabe automaticamente que é uma ligação do estado de São Paulo. Possivelmente, quase certeza,
que é de um telemarketing, né? Alguma coisa assim, que nós vivemos recebendo as ligações do 011. Então, quando você olha o celular e vê que é 011, você já sabe mais ou menos o que é. Talvez uma pessoa, sei lá, do Japão, da China, não entenda isso, porque não convive conosco, não tem o nosso contexto, e se você for falar acerca desse número, você tem que fazer uma ampla explicação para mostrar que no Brasil, a cada região tem um DDD diferente, etc., e que o nosso aqui é 062, e que São Paulo é 011, para que o outro de fora entenda, mas nós daqui não precisamos dessa explicação, nós já sabemos que é de São Paulo. Assim também a questão desse número 666, que eles sabiam perfeitamente do que estava se referindo, possivelmente a Nero, mas como disse domingo passado, não se referia especificamente a uma pessoa, porque senão não faria sentido nós termos esse texto hoje, porque Nero já morreu há muito tempo, o Império Romano que perseguiu os cristãos deixou de existir, mas o princípio da perseguição dos cristãos e da rebeldia de toda a cultura contra Deus permanece até hoje, portanto seria identificado então como essa besta que emerge da terra, os falsos profetas, todo aquele que se levanta contra Deus com qualquer tipo de ensinamento. Também aprendemos que isso não é coincidência e nem automático, não é uma questão que, mas na nossa cultura é assim mesmo, as pessoas pregam essa questão contrário a isso, aquilo, a questão de ideologia de gênero, essa questão de contra a família, não é uma coincidência, isso faz parte de um pacote dos Criador que se rebela contra a criação. E talvez hoje a gente comece a pensar agora, no próximo texto, uma resposta a tudo isso. Domingo passado, o resumo do nosso estudo é de que essa besta que emerge da terra, ela é um falso profeta, é enganador, é perseguidor, é manipulador. E a nossa atitude com relação a tudo isso, a lidar com isso, é ter sabedoria. Foi esse o resumo do estudo da semana passada, que nós cristãos precisamos ter sabedoria ao lidar com isso, para que a gente não seja iludido, não seja enganado, mas ao mesmo tempo também que a gente não fique neurótico com relação a isso. E Apocalipse, capítulo 14, vem trazer então essa resposta. Ele fala aqui acerca dos redimidos dentre os homens, primícias para Deus e bênção para o Cordeiro. E nós colocamos então como tema desse bloco a bênção dos redimidos. Redimidos é aquele que foi comprado, que foi perdoado, que foi libertado. Assim como quando você passa por um aperto financeiro, você pega uma joia, leva lá na casa de penhor, quem sabe na Caixa Econômica Federal, deixa a joia lá e pega o dinheiro emprestado do banco, e chega um determinado tempo, você arruma o dinheiro e vai lá resgatar a sua joia. Você paga de volta o empréstimo, você então pega a sua joia. Essa é a ideia do resgate, do redimido, aquele que foi comprado de volta, que é o tema de todo o livro do Apocalipse, daquele que Jesus comprou para si lá na cruz, né? Nós que somos transformados. E Apocalipse foi escrito para transmitir esperança aos leitores, aos crentes do primeiro século, que foi o data que isso foi escrito, mas para todos os cristãos em todos os tempos. E tem aqui algumas definições que nós precisamos aprender, porque enquanto o capítulo 12 e 13 fala acerca de grande perseguição, enquanto o capítulo 13 fala dessa besta que emerge do mar, que é toda ideologia contrária à presença de Deus e à palavra de Deus, e depois os falsos profetas que enganam e ludibriam, talvez a gente possa se sentir desanimado. Dizer, gente, isso é muito difícil, então, o ataque contra os crentes é muito difícil, mas aí vem Apocalipse capítulo 14. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião. Enquanto essa guerra acontece, enquanto essa peleja acontece, enquanto as tribulações possam nos assolar, o Cordeiro continua firme no monte Sião. Nada abala a glória de Deus, nada abala a vitória do Cordeiro. Por isso que esse texto é confortador para nós, porque esse texto garante que a nossa perseverança na fé nos conduzirá à salvação de forma absoluta e certa e segura.
Por isso, vamos pensar aqui dessa bênção dos redimidos, olhando esse texto, e tirar aqui algumas lições preciosas sobre os redimidos, lembrando que os redimidos, nós fazemos parte deles, aqueles que estarão na glória celestial de forma definitiva e certa e segura, porquanto não fomos salvos pelo nosso próprio esforço, mas sim pela vitória do Cordeiro. Primeira coisa que nós temos nesse texto, a primeira informação, é sobre a identidade dos redimidos. Quem são esses redimidos? Aqui o autor, a carta volta de novo à questão dos 144 mil. Talvez diga, pastor, nós já estudamos isso. Sim, estudamos lá no capítulo 7. No capítulo 7, nós aprendemos, versículo 4, o número dos que foram selados, que eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. E nós aprendemos naquela época que 144 mil não é um número exato, literal, de pessoas que são supercrentes, privilegiados e que estarão diante de Deus, enquanto os demais estarão em outro lugar. Essa é uma teoria de uma seita que tem por aí, de que os 144 mil viverão na frente do Cordeiro, e os demais viverão numa nova terra, e etc. e tal. Mas o texto não tem absolutamente nada que dê qualquer respaldo para essa ideia. 144 mil, como disse para os irmãos, são números simbólicos que representam a totalidade de todos os crentes do passado, do presente e do futuro. Por que 144 mil? Porque se refere aos 12 patriarcas do Velho Testamento, os 12 discípulos, ou os 12 discípulos de Jesus, multiplicados da 144, multiplicado por 1000, que é para dar a intenção de mostrar a ideia de multidão, de miríades, de milhares que não se pode contar. Por isso é que nós sabemos perfeitamente essa força de expressão. Talvez até algumas pessoas falam, né, pastor, eu tenho milhões de problemas. Você não tem milhões de problemas, né? Se você for contar, você não tem tanto problema assim, mas é a força de expressão que você usa para identificar que você tem problemas pra caramba, que os seus problemas estão difíceis. Então, nós já aprendemos sobre isso. Agora, perceba que lá, no capítulo 7, ele identifica dessas formas, e depois ele diz no verso 9 do capítulo 7, ele fala de grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, diante do trono e diante do Cordeiro. Ele está se referindo novamente a esse episódio. Preste atenção, o Apocalipse não é para ser estudado do capítulo 1 até o último capítulo de forma cronológica. Nós temos batido nessa tecla o tempo inteiro, porque se você tentar estudar Apocalipse assim, você não consegue entender esse livro. Porque por várias vezes ele fala acerca do final de todas as coisas, da destruição de tudo, e depois volta a falar de novo da perseguição do Cordeiro, etc., da perseguição dos crentes, mesmo já tendo falado que os crentes já estavam na glória celestial, como nós vimos lá no capítulo 7. Então agora ele volta a identificar esses remidos. Esses remidos, então, se referem a todos os crentes salvos por Jesus, todos aqueles por quem Jesus morreu na cruz, do passado, do presente e do futuro. E esses estão identificados, preste atenção, eles têm na fronte escrito o seu nome, do Cordeiro, e o nome do seu pai. Ele tinha acabado de falar, no capítulo 13, acerca da marca da besta. Lembram-se que ninguém pode comprar se não tiver essa marca, ninguém pode vender se não tiver essa marca. E nós aprendemos que essa marca não se trata de algo literal, mas sim de algo figurado, a ideia daquele que pertence, aquele que tem uma marca, não no sentido literal. Hoje, se você for num shopping, você não consegue olhar lá das pessoas sentadas na praça de alimentação, quem é de Deus e quem não é, quem é crente e quem não é. Mas cada um dos crentes tem uma marca, e essa marca é o seu compromisso.
A marca na testa, a marca na fronte, simbolizando, significando a mudança de cosmovisão, a mudança de mente, e a marca nas mãos, identificando, significando a mudança de ações, de comportamento. Agora, se você chegar no shopping, lá na praça de alimentação, talvez na fila para pegar o seu lanche, é possível que você, ouvindo a conversa da pessoa que está à sua frente com o atendente, é possível que você identifique, esse cara deve ser crente. Essa pessoa deve ser crente. Ou dependendo do comportamento dela, você fala, essa pessoa precisa ser evangelizada, porque essa aí não tem nada de Deus nela. É possível que você tenha alguns colegas de trabalho, alguns professores, que pelo comportamento, pelas palavras dele, você identifica também. Não é uma marca literal, mas a forma de pensar, a forma de conversar, a forma de agir, leva você a identificar algumas dessas pessoas. Essa é a ideia implícita aqui. Dizer que o nome de Deus está escrito na testa é uma questão figurada, para mostrar que essa pessoa pertence a Deus e que ela vive de acordo com os princípios de Deus. Talvez a gente pudesse lembrar aqui da época que esse texto foi escrito dos escravos, apesar que os escravos tinham marcas literais. Eles eram marcados mesmo a ferro e fogo, como gado, que aquele pertence àquele senhor. Ou talvez nós pudéssemos lembrar hoje de algumas tatuagens que você vê na televisão, né? Aquelas reportagens, as pessoas colocam tatuagens que identificam a gangue ou o grupo que ele pertence, de tal forma que ele tem a tatuagem lá do Comando Vermelho, que a gente tem visto por aí, né, na televisão. E a pessoa que anda com aquela tatuagem, ela identifica como pertencente àquela facção, e ela também é protegida por outros que pertencem à mesma facção. Talvez você pudesse lembrar também, ou comparar com um soldado que veste uma farda, que tem um uniforme, e que de longe ele é identificado e protegido pelos demais soldados do mesmo exército. Ele é protegido pela cadeia de comando do exército. Então, a ideia dessa marca ou selo que a Bíblia traz aqui com relação aos crentes é exatamente isso. Aquela definição que você tem uma postura com relação a Deus, a Jesus, à Bíblia e à igreja. Essa é a ideia implícita na identidade dos crentes. Diz aqui que eles foram resgatados no verso 3. E veja que quando diz que mostra que o Cordeiro não está com uma elite espiritual de crentes ou uma futura reunião de judeus étnicos que foram então levados numa teoria que alguns pré-milenistas têm, e tudo mais, mas a descrição que se tem dos 144 mil é a mesma para todos os cristãos, independentemente da época que vive. Então não dá para separar esses crentes como sendo uma classe especial de crentes. Primeira informação que nós temos aí, isso é a identidade dos cristãos, dos redimidos, que são aqueles por quem Jesus morreu. A segunda informação que nós temos desse texto é acerca do lar dos redimidos. Onde que os redimidos habitarão finalmente? Que está mostrando de forma clara que o local de habitação dos redimidos é no Monte Sião, é com o Cordeiro. E aí, amado, nós precisamos guardar isso no nosso coração. Enquanto Satanás, o dragão, ficou na areia do mar, chamando as bestas para ajudar na sua rebelião, Jesus está na rocha da montanha sagrada, com o Pai e com os seus santos, e é ali que os crentes habitarão finalmente. Nós podemos passar por qualquer tipo de tristeza, tribulação, angústia, mas nós temos uma pátria celestial, nós temos um lar celestial, diante de Deus, diante do Cordeiro, juntamente com os demais crentes.
E aqui ele encoraja os cristãos à medida que enfrentam a perseguição romana, mostrando que o máximo que pode acontecer nessa perseguição é de sermos mortos. Pastor, mas só fala o máximo, é um trem muito grave. Mas o que é a morte para um cristão? A morte para o cristão é estar diante do Cordeiro. A morte para o cristão é se encontrar com o seu Salvador. Portanto, quando nós falamos acerca disso, e aqui no capítulo 3, ele fala acerca dos 4 seres viventes e dos anciãos, né? Voltando, lembrando de que antes ele já tinha falado que os 4 seres viventes era a representação de toda a criação, e os 24 anciãos representando os 12 apóstolos e os 12 patriarcas do Velho Testamento, ou seja, a totalidade da igreja. E nesse sentido é que o nosso lugar de habitação é na presença de Deus. É por isso que toda vez que você estiver em fraqueza, dúvida, aflição terrena, talvez com dificuldade de enxergar esperança no futuro, com as suas pelejas, com as suas lutas, fixe a sua mente nessa convicção, nessa certeza da sua salvação eterna. Olhe firmemente para o autor e consumador da sua fé, Jesus, como diz a linguagem de Hebreus, capítulo 12. Não olhe para os seus problemas, mas olhe os seus problemas à luz de toda a sua vida e do seu destino eterno, porque é isso que traz esperança para o nosso coração. Lembre-se que nós somos peregrinos aqui, a nossa pátria ela é celestial. E nós sabemos perfeitamente que, vendo Jesus em pé sobre Sião, o Monte Santo, nós temos certeza de que todas as promessas de Deus para nós serão cumpridas, e de que aqueles que carregam o nome de Jesus serão mantidos seguros, e que a nossa vida será coroada com o sucesso da nossa salvação. Portanto, ele mostra aqui, nesse primeiro versículo, a identificação desses redimidos e o lar desses redimidos, onde que esses redimidos finalmente estarão vivendo. A terceira informação que nós temos é dos versos 2 e 3, quando fala acerca da atividade dos redimidos. Ele diz aqui que ele ouviu uma voz do céu, voz como de muitas águas, como voz de grande trovão, e também a voz que ouvia era como de arpistas quando tangem a harpa e entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes dos anciãos. E ninguém pôde aprender esse novo cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. A ideia que nós temos, o ensino que nós temos, é que o canto de glória vai superar qualquer experiência que nós já possamos ter vivido. Ele mostra esse cântico dos redimidos diante do Cordeiro como sendo uma coisa literalmente estrondoso, como um trovão, como voz de muitas águas. Talvez os irmãos já tiveram a experiência de ir lá em Foz do Iguaçu e chegar perto lá das cataratas do Iguaçu, né? E você desce naquelas passarelas lá bem abaixo mesmo das cachoeiras, e você vê aquele mundo de água. E aquilo desce com força e faz um barulho que de longe você escuta. E quando você está perto, então, é um barulho magnífico. E o texto está dizendo que na glória celestial nós estaremos num louvorzão daquele jeitão. Né? Por mais que você possa estar hoje aqui, você põe instrumento, você põe som, e você louva, e você fica com o coração emocionado por louvar a Deus. Ele está dizendo, haverá um novo louvorzão na diante do céu, incomparável, que não se pode comparar, uma coisa absolutamente nova, né? E aí sim, ele mostra que essa grande multidão, conforme ele tinha dito, capítulo 7, versículo 9, uma grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as tribos, povos, línguas e nações, estarão louvando ao Cordeiro. E, portanto, eles mostram aqui nesse texto de que a nossa adoração dirigida a Deus e ao Cordeiro, cujo trono está cercado, será uma adoração especial. Por quê, queridos? Porque será uma adoração no momento em que nós não estivermos mais
com a nossa natureza humana corrompida, com os nossos pecados. Nós que somos pecadores, que cá estamos na luta contra o pecado, e você sabe perfeitamente do que estou falando, porque às vezes nós chegamos aqui, nós cantamos a Deus, nós levantamos as nossas mãos, e aí de repente veio no nosso coração aquela ideia, aquele pensamento de que essas mãos que nós estamos levantando não são santas, que nós temos os nossos pecados, nós temos as nossas ofensas à santidade de Deus. Daí nós nos quebrantamos diante de Deus. E daí nós adoramos a Deus com o nosso coração quebrantado. Mas haverá um dia em que, de fato, nós seremos redimidos de toda essa natureza humana corrompida, decaída, como nós vamos ver daqui a pouco, nos versos 4 e 5. E ele diz aqui que ninguém poderá aprender essa canção, a não ser os eleitos de Deus, os redimidos. E essa é uma verdade. Isso acontece ainda hoje. Os nossos cânticos, esses que nós cantamos aqui, né, eles têm um significado especial para nós. Talvez uma pessoa que ouça esse cântico numa rádio, em qualquer outro lugar, ele não vai entender o que estamos cantando. Ele não vai sentir o que nós sentimos. Vamos pensar no Natal, né? Você reúne a sua família, tem aquelas canções de Natal. As canções de Natal para você têm um significado profundo. Quando se fala todas aquelas linguagens, talvez você está reunido toda a sua família e você canta um hino de Natal, você assiste uma cantata de Natal, aquilo tem um efeito especial para você, mas para alguém que está lá na reunião da família, doido para beber, para comer, para se divertir, para ganhar presente, e não está sequer preocupado com essa questão de que Natal se comemora ou se celebra o nascimento do Filho de Deus, eles não entendem nada do que você está cantando. Mas você entende, os cristãos sabem o que nós estamos cantando. E é nesse sentido que quando de fato voltar nosso Jesus e nos levar, de fato ninguém pode aprender esse cântico, senão aqueles redimidos que estarão diante de Jesus. Vejam que tudo aquilo que nós estamos lendo nesse texto, como sendo referência à glória celestial, a gente já tem um gostinho aqui. Estão percebendo que fala de tantas coisas que serão próprias da glória celestial, mas nós já temos um gostinho aqui. A gente já tem uma prévia aqui, assim como também do inferno. Se fala muito a questão do fogo eterno, da condenação daqueles que estão rebeldes a Deus, mas esses que estão rebeldes a Deus já têm um gostinho do inferno aqui. Seja no seu casamento, seja nas tribulações que eles passam por causa da rebeldia contra Deus, seja com a falta de paz no coração, que leva tantas pessoas, às vezes até ao suicídio, sem motivo aparente nenhum. Assim também nós podemos usufruir desse gostinho do céu também aqui. Mas lembre-se, apenas o crente lutando, sofrendo as farpas, atiradas pelo dragão, pelas bestas, pelo falso profeta, apenas esse é que consegue sentir e cantar os louvores a Deus. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Quem é que canta isso, gente? Somos nós, que já fomos alcançados. Alguém que não foi alcançado ainda, esse cântico não tem significado, por mais lindo, por mais belo, por mais tocante que seja. Aqueles que não têm a Jesus, para eles, essa é uma música boba, uma música que nem é bonita, que eles não cantam, porque o bom para eles é o forró sertanejo, é o funk e outros tipos de música que cantam porcarias próprias dos porcos, que é o coração de muitos que vivem sem Deus. Mas aqueles que pertencem ao Senhor, aqueles que fazem parte dos redimidos,
eles cantam um novo cântico, que transforma a vida, que transforma o coração. Se você pegar a letra das músicas, não vou nem questionar o gosto musical seu, mas pega as letras das músicas do mundo. Só a letra, sem cantar a música. A gente fica abismado quando você vê as pessoas cantando aquilo, e muitas vezes os pais ensinando aos filhos a cantar algumas letras de músicas que deixam a gente impressionado. Falar, como que alguém consegue deixar uma criança ouvir isso? Como que alguém consegue ensinar para uma criança isso? Algo absolutamente explícito, escancarado, que é contrário às coisas de Deus, à boa moral. Mas é assim que o mundo faz. Os redimidos cantam um novo cântico, transformados, renovados. E por último, dos versos 4 e 5, fala sobre o caráter dos redimidos. E aí que vem o porquê que os redimidos cantam um cântico diferenciado. Veja, ele tem aqui 3 descrições do caráter dos redimidos. A primeira descrição é que eles são puros. Capítulo 4, versículo 4 e versículo 5. A primeira descrição do caráter cristão é um texto difícil de se entender. Muito difícil, porque fala acerca da pureza daqueles que não se macularam com mulheres, porque são castos. Esse texto tem gerado um debate muito grande, porque aparentemente o texto está demonstrando que há virtude maior naqueles que se abstêm de sexo. Aqueles que são aqueles que são celibatários. Por que eu falo que esse texto é polêmico? Porque na Bíblia inteira, em nenhum lugar, Deus mostra isso de forma clara, de que o celibato é algo exigido de todos os cristãos. Pelo contrário, a Bíblia sempre trata a intimidade sexual entre marido e mulher como um presente sagrado que Deus concedeu à humanidade, projetado para unir o coração de um homem e de uma mulher no casamento. A pureza sexual na Bíblia envolve tanto a abstinência fora do casamento, quanto a fidelidade dentro do casamento. A ideia de que possa haver um grupo seleto de pessoas que são mais santos do que outros, porque são celibatários, é uma ideia que tem vindo no decorrer de toda a história, que inclusive levou ao princípio de que um sacerdote, no caso romano, ele não pode se casar. Mas não há um ensinamento bíblico acerca disso. Por quê? Porque todos os discípulos de Jesus, ou pelo menos quase todos, eram casados. As esposas acompanhavam seus ministérios. O apóstolo Paulo fala acerca disso, mostrando que aquele que não tem uma esposa, ele tem maior versatilidade, ele tem maior liberdade de ação para poder servir a Deus. Não é que Paulo diz que o sacerdote ou o crente, ele precisa ser celibatário, mesmo porque não há essa distinção na Bíblia, a diferenciação entre um sacerdote ou um pastor e um crente que não o é. Não há diferença espiritual entre o cargo que eu ocupo como pastor e você que não tem esse cargo. Porque todos nós somos sacerdotes, conforme nós aprendemos acerca do sacerdócio de todos os crentes, em vários textos da Bíblia, inclusive, acerca dessa questão de que nós precisamos ser modelo para as outras pessoas no que diz respeito ao nosso casamento. É por isso que essa parte ela é difícil de entender, porque na Bíblia não há essa descrição de que os salvos no céu, eles são celibatários. Por isso é que, assim como fazemos com todo o livro de Apocalipse, nós precisamos olhar esse texto de forma simbolicamente. Não tem outro jeito, porque interpretar isso aqui literalmente vai contra praticamente toda a Bíblia. E o princípio embutido aqui é de que a pureza em questão é da fidelidade espiritual.
Isso significa que as pessoas em questão, elas se mantiveram completamente livres da relação com o sistema mundial que não conhece a Deus, e elas fizeram jus ao que está implícito no seu compromisso com Cristo. A ideia da pureza. Certamente que isso se aplica àqueles que não são casados, no sentido de se manterem castos para o casamento, de se manterem livres e puros para o casamento. Isso implica também para aqueles que já são casados de manter a pureza no casamento, no que diz respeito à sua fidelidade. Cuidar do seu tesouro, como nós estudamos ontem aqui na programação que nós estudamos. Agora, perceba, o próprio apóstolo Paulo mostra de que não há possibilidade de você resguardar ou separar a pureza espiritual da pureza moral. E o apóstolo Paulo mostra que os crentes passam por esse processo, digamos assim, de purificação. Em 1 Coríntios capítulo 6, o apóstolo Paulo vira para os crentes, todos os crentes, e ele diz assim, a partir do verso 9, ele diz: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. A ideia que a Bíblia traz é sempre essa: mesmo que você possa ter tido uma vida pregressa, absolutamente envolvido e imerso no pecado, você pode ser lavado pelo sangue do Cordeiro e, conforme diz o hino, se tornar mais alvo que a neve. Mesmo tendo tido graves pecados, é possível que você seja lavado e se torne puro, alvo mais que a neve. Ele faz aqui um contraste com o verso 8, quando o verso 8, um texto que vamos estudar depois, quando ele seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Então ele faz esse contraste entre aquele que é casto e aquele que se envolve com prostituição, que se contaminaram com o adultério, não apenas físico, mas também com o adultério espiritual de um sistema mundial idólatra. Então a primeira característica do caráter desses redimidos é que eles são puros, não porque nunca pecaram, mas porque foram purificados. A segunda característica diz que são obedientes. Diz aqui que eles seguem o Cordeiro por onde quer que vá. A ideia de que onde Cristo nos chama para ir, nós seguimos, e não só em termos de local, mas também de forma. Se Deus nos chama, se Cristo nos chama para a santidade, é para lá que nós vamos. Se Cristo nos chama para a honestidade, é ali que nós estaremos, assim como Zaqueu, que era desonesto e, pelo menos teoricamente, era um político desonesto e que mostrou a sua conversão através de seguir a Jesus em todos os seus ensinamentos. E assim, sempre o caminho de Jesus se torna o nosso caminho, por mais que possa ser um caminho estreito, como o próprio Jesus diz, mas leva à salvação, à eternidade. Diz que esses foram os primícias, os redimidos entre os homens, as primícias de Deus. As primícias eram os primeiros frutos da colheita, que era uma antecipação do que viria depois. E ofertar as primícias a Deus era ofertar tudo, toda a colheita a Deus. Assim como o princípio do dízimo, que nós consagramos a Deus as nossas primícias, das nossas rendas, mas toda a nossa renda pertence a Deus. Não é porque eu entrego o meu dízimo ao Senhor, é que o resto é meu e Deus que se vire para lá. Não, na verdade eu continuo pertencendo a Deus, tudo que eu tenho continua pertencendo a Deus, mas eu administro. Não o dízimo que eu entrego na casa de Deus, para que a casa de Deus administre, mas nós pertencemos a Deus, tudo o que sou, tudo o que tenho, e o que eu vier a ser, nós consagramos a Deus. Essa é a ideia das primícias. E por fim,
fala acerca dessas primícias que eles são verdadeiros. Não se achou mentira na sua boca. E aqui vem um princípio firme para nós. Porque quando você olha a descrição daqueles que serão lançados no lago de fogo, no capítulo 21, versículo 8, lá estão os mentirosos. Aquele que é mentiroso não herda o reino de Deus. E isso é importante nós lembrarmos, amados, porque Romanos, capítulo 1, verso 25, fala que os maiores pecados são cometidos por aqueles que trocam a verdade de Deus pela mentira. Aqueles que não rejeitam a idolatria, que promovem a mentira como estilo de vida. Eu acho que isso é normal. Na verdade, o mentiroso, ele jamais admite que ele é mentiroso. Ele simplesmente vive a mentira. E uma das mentiras é essa: eu não sou mentiroso. E assim é que nós vemos, então, que esses crentes, eles são verdadeiros. Agora, preste atenção, queridos. A Bíblia jamais parte do princípio de que o crente em si, ele é santo, ele é puro, ele é verdadeiro, ele é inocente, sem nenhum pecado. Nunca. O único que é inocente e sem nenhum pecado é Jesus. Que, aliás, foi o motivo pelo qual Jesus teve que nascer de uma forma extraordinária. Que Maria teve que ficar grávida por manifestação do Espírito Santo. Porque Jesus não poderia ter nascido como o resultado da relação sexual de José com Maria. Porque senão seria herdeiro da nossa natureza humana decaída, do nosso pecado que nós temos em Adão. Entretanto, a Bíblia, por mais que fale que nós não somos inocentes e não ter nenhum pecado, a Bíblia nos trata como pecadores redimidos. A Bíblia nos trata como alguém cujos pecados foram lavados, a fim de que nós possamos dar um testemunho com a nossa vida, com a nossa integridade, com a nossa coragem de ser diferente no mundo conturbado como esse que nós vivemos. Dessa forma, concluindo, lembre-se, por mais que possa haver perseguição do Estado, da cultura, da ideologia dominante na nossa época, por mais que possa haver a perseguição de falsos ensinos que às vezes tentam nos ludibriar, o Cordeiro continua em pé sobre o Monte Sião, no lugar santo, no céu. E é para lá que nós estamos indo, com certeza absoluta. Por isso nós precisamos animar o nosso coração, a fim de podermos adorar a Deus mais plenamente agora aqui na terra, porque nós vemos isso através do estudo da palavra. Como eu disse, nós podemos cantar aqui, mas somos confrontados com o nosso pecado, mas nós podemos também nos quebrantar, nos humilhar diante da majestade de Deus, cultivar o amor a Deus e aos irmãos, com base no amor que nós recebemos através de Jesus. E volto a dizer, nós antecipamos esse gostinho do céu aqui na terra. Dessa adoração magnífica que um dia faremos diante de Deus e do Cordeiro, antecipamos aqui, quando nós nos aproximamos de Deus. Queria fazer 2 aplicações aqui para o seu coração. A primeira, queridos, é que não se desanime diante de tantas lutas e assédios que o pecado tem atacado, promovido contra você. Mantenha firme, continue firme, sabendo que a sua salvação final está garantida pelo Cordeiro que foi morto na cruz. Ele é a razão de você ser salvo. Portanto, fique firme, não desanime diante das lutas. E segundo, lembre-se de que você tem um lar eterno. Mantenha a sua pureza, a sua obediência, não abra mão da verdade, não abra mão de uma vida com Deus, não se isente, não se esconda como cristão, pelo contrário, manifeste isso para as pessoas, para os seus amigos, para os seus conhecidos.
Lembre-se que você é peregrino aqui, cuidado para você não estar com a sua mente e o seu coração muito firmado em adquirir bens, em adquirir riqueza, em adquirir status, em adquirir estabilidade aqui nessa terra, porque tudo isso é passageiro. Tudo que você conseguir ajuntar aqui vai ficar aqui, você não leva isso para a eternidade. Por isso tenha sempre essa correção da sua visão, da sua cosmovisão. Você precisa trabalhar, você precisa ser responsável com a sua família, óbvio que sim, mas não coloque o foco da sua vida nisso. Lembre-se de servir a Deus, lembre-se de buscar a presença de Deus. Lembre-se que todos os bens, tudo aquilo que você adquire é com o propósito de glorificar a Deus, mas o seu lar é eterno, não é aqui. Não se deixe vencer por a cultura dominante que nós vivemos. Mantenha-se intacto no seu coração essa sua visão. Eu vou sim lutar, vou fazer concurso público, vou trabalhar, vou fazer tudo o que eu puder fazer para crescer profissionalmente, mas o meu foco principal da minha vida não é esse. O meu foco principal da minha vida é viver para a honra e glória de Deus. O foco principal da minha vida é servir ao Senhor. O foco principal da minha vida é mostrar, através de tudo que eu tenho do que sou, o que Deus tem feito por mim, para que através de mim, Deus possa fazer por outros também, Deus possa alcançar outros também, lembrando que nós estamos antecipando o gostinho do céu, quando nós vivemos assim. A minha oração, queridos, é que ao ter essa visão de Apocalipse, a gente tenha a nossa perspectiva corrigida sempre. E quando eu falo sempre, é porque a mudança de perspectiva, de ponto de vista, ela é gradual, a gente não percebe. A gente, vez por outra, que a gente tem que parar e dizer, eu preciso mudar a minha vida. De novo, porque eu já mudei antes, andei com Deus, mas agora eu começando a olhar de novo de forma errada. Apocalipse é bom porque ao estudar nós corrigimos a sintonia fina do nosso coração, da nossa vida, de entender que nós estamos caminhando para Jerusalém celestial, que nós estamos caminhando para a presença do Cordeiro. Que Deus abençoe a sua vida e que você tenha o seu coração apacentado com essa verdade, que o Cordeiro está em pé sobre o monte Sião e que é lá, diante dele, que nós vamos viver a eternidade. E que enquanto não chegamos a ver face a face o nosso Senhor, nós podemos usufruir da presença dele e podemos ser instrumento nas mãos deles para viver para a honra e glória dele. Olá, que bom ter você por aqui. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos outros vídeos que virão, curtir esse vídeo e principalmente, é claro, compartilhar ele com as pessoas que você ama, para que elas também sejam edificadas e abençoadas por essa mensagem. Nos siga também nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, para você poder acompanhar melhor os nossos horários e as nossas programações. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.